Então vamos começar nossa aula? Revoltas sociais na República Velha. A Constituição de 1891, que nós vimos na última aula, pouco regulamentava sobre questões sociais. Por isso, o destino dos mais pobres permaneceu nas mãos da classe dominante. Sem usufruir dos benefícios da República, camponeses e operários manifestaram-se em movimentos rurais e urbanos que contestaram o modelo político vigente. Características das revoltas sociais da República Velha: a extrema desigualdade social. Grande parte da população era excluída da participação política. Nós vimos que somente cerca de 3% da população tinha direito ao voto, o que levou o escritor Lima Barreto a afirmar que o Brasil não tem povo, tem público. As eleições eram controladas pelos coronéis e pelas oligarquias, através do chamado voto de cabresto. Isso nós vimos na videoaula anterior. O descaso do governo com os trabalhadores rurais e urbanos. Não havia leis de proteção ao trabalhador. E no Nordeste, a situação ainda era pior, porque eles sofriam com as secas da região, além da decadência econômica. Cada uma dessas revoltas daria uma videoaula. E para a nossa videoaula não ficar muito longa, eu coloquei o conteúdo em um quadro resumo, com os principais fatos que marcaram cada uma dessas revoltas. Observe o nosso quadro resumo. Eu coloquei o nome da revolta, o local onde ocorreu, o líder da revolta, a causa e o desdobramento. A palavra desdobramento é o mesmo que consequência. As revoltas sociais da República Velha são divididas em dois grupos: as revoltas rurais, e são elas a revolta de Canudos, a revolta do Contestado e o Cangaço. E as revoltas urbanas, são elas a revolta da Vacina, a revolta da Chibata e o movimento tenentista. A revolta de Canudos ocorreu no sertão da Bahia. Seu líder foi Antônio Conselheiro, um beato, isto é, um religioso que não pertence ao clero. A causa da Guerra de Canudos, da Revolta de Canudos, foi a pobreza e a falta de perspectiva na qual os sertanejos viviam. A consequência é que o governo federal, o governo da Bahia e depois o governo federal, enviaram 4 expedições para sufocar a revolta. Somente a 4ª expedição, a última, é que obteve êxito. Tanto a revolta de Canudos quanto a revolta do Contestado são chamadas de revoltas messiânicas. Uma revolta messiânica é uma revolta que é liderada por um religioso, por um beato. Nessas revoltas, os líderes, além de serem religiosos, eles pregavam que o reino dos céus estava próximo e que Jesus iria voltar. A revolta do Contestado ocorreu numa região disputada, contestada, entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Os líderes foram os monges João e José Maria. A causa dessa revolta é que os poceiros disputavam as terras em que habitavam com o governo federal. O governo havia cedido terras para empresas multinacionais e os poceiros não aceitaram perder essas terras. A consequência da revolta do Contestado foi a mesma que a revolta de Canudos. A revolta foi sufocada pelo governo federal. O cangaço é um exemplo do chamado banditismo social. Banditismo social? O que é isso? Vamos lá. O banditismo social, para o historiador Eric Hobsbawm, é caracterizado pela ação de grupos de classe baixa que realizam atos de resistência à sua posição social, considerados aceitos moralmente por parte daqueles em seu grupo. Assim, é possível afirmar que ações do cangaço, por exemplo, seriam representadas pelo banditismo social. A ideia central é que, ainda que o indivíduo ou grupo estejam fora da lei e, portanto, praticando crimes, não é possível afirmar necessariamente que eles estariam moralmente errados em relação à comunidade beneficiada.
Um exemplo clássico do mundo da fantasia seria Robin Hood, roubando dos ricos para dar aos pobres. Não à toa, Lampião, o líder do cangaço, ficou conhecido como Robin Hood do Sertão. O cangaço marcou o Nordeste brasileiro. O principal líder do cangaço foi Lampião. O cangaço ocorreu por conta da violência que marcava as relações do sertão e porque muitos homens entravam para o cangaço para poder se vingar contra os coronéis. Então eles agiam com violência porque o que eles conheciam desde criança era a violência. O desdobramento do cangaço foi que a polícia, a volante, aniquilou esse movimento. Os bandos de cangaceiros eram perseguidos pelas patrulhas volantes das polícias estaduais, mas conseguiam se esgueirar pela caatinga. Essas forças policiais, as volantes, agiam com tanta brutalidade quanto os cangaceiros, e no meio dessa luta, as maiores vítimas eram os sertanejos. Lampião, sua mulher, Maria Bonita, e outros cangaceiros morreram numa emboscada em 1938. O cangaço perdeu força na década seguinte, quando o governo federal organizou melhor repressão e as indústrias do Sudeste absorveram mão de obra nordestina. Ao criar novas oportunidades de trabalho, as fábricas atraíram sertanejos que deixaram de ver no cangaço um meio de sobrevivência. Como eu disse anteriormente, eu vou dar um destaque maior à Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos ocorreu no sertão nordestino, um cenário de violência e exclusão social. O líder foi Antônio Conselheiro, como já dito antes. Conselheiro liderava um grupo de pequenos agricultores que juntos iniciaram a construção de um povoado em uma antiga fazenda de nome Canudos. Então, o nome da revolta vem da antiga fazenda que ocupava o local onde eles construíram o Arraial do Belo Monte. Os coronéis da região alegavam ser Canudos um reduto de monarquistas fanáticos e perigosos. Isso porque eles estavam perdendo mão de obra para Canudos. O governo enviou tropas militares, sendo que as 3 primeiras foram derrotadas. O presidente da época, Prudente de Moraes, enviou uma expedição bem armada que arrasou o Arraial do Belo Monte, o Arraial de Canudos. Em 5 de outubro de 1897, Canudos foi arrasado. Canudos foi uma das mais significativas revoltas sociais da Primeira República. Biografia de Antônio Conselheiro. Conselheiro foi um beato, líder religioso e social brasileiro. Ele nasceu em Quixeramobim, no Ceará, em 13 de março de 1830 e faleceu em Canudos, no sertão da Bahia, em 22 de setembro de 1897. Considerado um fora da lei pelas autoridades nordestinas, Antônio Conselheiro peregrinava pelo sertão do Nordeste, marcado pela seca, fome, miséria, levando mensagens religiosas e conselhos sociais para as populações carentes. Conseguiu uma grande quantidade de seguidores, sendo que muitos o consideravam um santo. Há relatos de seguidores de Conselheiro que afirmavam que o beato tinha capacidade de fazer milagres e que o mesmo fazia previsões sobre o fim do mundo. É famosa a frase de Conselheiro: o sertão vai virar praia, a praia vai virar sertão. Onde hoje, está o antigo Arraial do Belo Monte, passa um rio, o rio Vaza Barris. O sertão virou praia. Revoltas urbanas na República Velha. São elas as revoltas da vacina, chibata e o movimento tenentista, o tenentismo. A revolta da vacina ocorreu aqui no Rio de Janeiro, sem uma liderança específica, e as causas foram a reforma urbana, empreendida pelo prefeito Pereira Passos, e a lei da vacina obrigatória, do médico sanitarista Oswaldo Cruz. O desdobramento, isto é, a consequência, foi que a polícia sufocou a revolta. Sobre a revolta da vacina, falaremos de forma mais detalhada daqui a pouquinho.
A revolta da Chibata também ocorreu aqui no Rio de Janeiro. O líder foi o marinheiro João Cândido, que entrou para a história com a alcunha de o Almirante Negro. A causa foi a rigidez disciplinar na Marinha, que punia os marinheiros com chibatadas. O desdobramento foi que o governo acabou com a chibata na Marinha, do jeito que os marinheiros pretendiam, mas não cumpriu a promessa de anistiar os rebeldes. Em 2010, foi inaugurada uma estátua, lá na Praça 15, em homenagem a João Cândido, o mestre-sala dos mares, como diz na música de Elis Regina. O tenentismo não ocorreu em um lugar específico, nem com uma liderança específica. Os tenentes, que eram militares de baixa patente, eles lutaram contra as oligarquias estaduais, contra os coronéis. O desdobramento, as consequências. Algumas revoltas tenentistas fracassaram, como foi o caso dos 18 do Forte de Copacabana. E outras saíram vitoriosas, como foi o caso da famosa Coluna Prestes, liderada pelo líder tenentista Luiz Carlos Prestes. Vamos voltar agora à revolta da vacina. A revolta da vacina foi um movimento popular ocorrido em 1904 aqui no Rio de Janeiro, contra a vacinação obrigatória de combate à varíola e febre amarela determinada pelo governo. A população, ignorante quanto aos efeitos da vacina, sim, ninguém informou adequadamente a população dos benefícios da vacina quanto à prevenção das doenças. Além disso, circulavam boatos, fake news da época, de que havia veneno nas seringas e que o objetivo do governo era matar a população mais pobre. E com uma moral resistente à exposição de parte do corpo, lembrem, início do século XX, a agentes sanitários do governo, a população revoltou-se, tomando as ruas e avenidas carioca.